Eu experimentei ser uma pessoa minimalista durante 30 dias, tirei quase 500 objetos da minha casa e agora eu vou te contar tudo que eu aprendi com isso. Bom, para começo de conversa, você já deve ter ouvido falar de uma dupla chamada The Minimalists, do Joshua Milburn e do Ryan Nicodemus. Eu acho que é assim que se pronuncia os nomes deles. Eles são escritores, palestrantes, podcasters mundialmente famosos por falar de minimalismo e são inclusive responsáveis por um documentário sobre minimalismo que está disponível na Netflix, acho que foi até indicado ao Emmy. Eles são bem grandes mesmo no que se refere a minimalismo, portanto eu acho que você já deve ter ouvido falar deles. E eles têm um blog onde, obviamente, falam de minimalismo há anos. Eu acompanho o trabalho deles e eu já tinha visto em vários momentos da minha vida um jogo que eles propuseram no blog para quem quisesse aventurar nesse mundo de ser uma pessoa mais minimalista. Esse jogo consiste basicamente em você ir se livrando de objetos que você tem em casa ao longo de 30 dias. No primeiro dia você tem que botar um objeto para fora de casa, no segundo dia você tem que botar 2 objetos para fora de casa, no terceiro você tem que colocar 3 objetos para fora e assim você vai seguindo até chegar no dia número 30 em que você tem que botar 30 objetos para fora da sua casa. Eu já tinha tentado fazer esse desafio, esse jogo em vários momentos, em várias outras ocasiões, anos atrás, e eu nunca consegui passar dos primeiros dias, eu nunca passei da primeira semana de desafio, de jogo. Eu sempre tentei fazer sozinha, assim como eu fiz dessa vez agora, em que eu consegui chegar até o final, como eu já contei aqui, que eu experimentei os 30 dias. E inicialmente o jogo ele foi proposto para você fazer em dupla, para você convidar uma pessoa que também quer ser mais minimalista para jogar junto contigo e ganha no final quem conseguir chegar mais longe, quem aguentar mais dias de jogo, de desafio. Eu sempre tentei fazer sozinha, nunca deu certo, dessa vez eu tentei fazer sozinha de novo e deu certo, e aí eu vou contar pra você o que eu fiz de diferente, o que eu acho que funcionou pra mim e quais foram os aprendizados que eu tirei dessa experiência, porque eu acho que eles podem também ser benéficos pra você. Afinal, uma vida mais minimalista, ela não traz benefícios só pra quem quer se tornar uma pessoa minimalista. Acho que quando a gente fala desse assunto, fica parecendo muito um rótulo que você tem que abraçar por inteiro, sabe? Para você poder falar que você é uma pessoa minimalista, você tem que... É tipo vegano, você, de um dia pro outro você tem que mudar totalmente os seus hábitos de vida e você tem que assumir mesmo um estilo de vida completamente novo. Eu acho que o minimalismo, embora pareça, ele não é muito assim. É uma coisa que você pode praticar aos pouquinhos e introduzindo na sua vida e que vai trazer benefícios para você, mesmo que você não se rotule como uma pessoa minimalista. Portanto, vamos lá para os aprendizados que eu tive e o que você pode extrair de bom deles. Pra gente começar, eu quero te contar quais foram os objetos que eu dispensei, que eu botei para fora da minha casa ao longo desse período. Eu vou tentar buscar imagens deles para ilustrar aqui o que eu tô falando, porque eu fui documentando tudo lá no meu Instagram. Então eu tenho bumerangue, tenho um videozinho de todas as coisas que estão aqui na minha listinha e vou ver se consigo colocar também prints dessa minha lista aqui na tela. Eu dispensei vestido de festa, almofadas, caixas de óculos, um alforje, um casaco, um tênis, algumas coisas do meu marido, porque eu incluí ele também no desafio, obviamente, sapatos, coisas do Gregório, coleira, brinquedo, esmaltes, canetas, copos plásticos, marcadores de página, cosméticos, caixas, eletrônicos, fio carregador, cabo, itens que estavam na minha lavanderia, produtos de limpeza, esse tipo de coisa, fotos, louças e panelas, itens diversos, aqueles objetos que a gente vai espalhando pela casa, que não necessariamente pertencem a uma única categoria, mas que estão aí, que podem ser mandados embora também. Calcinhas, mandei embora, algumas lingeries, roupas de academia e roupas de praia e sacolas. Eu falei menos de 30 categorias diferentes de itens, porque algumas se repetem em mais de um dia. Alguns dos objetos que fizeram parte do meu desafio eu tinha em uma quantidade maior do que 30, e aí eu tive que distribuir eles em mais de um dia
mas daqui a pouco eu te explico se vier ao caso. Como eu disse, eu vou tentar colocar prints aqui dessa minha listinha na tela, caso você queira dar um pause aí para ver e se inspirar para fazer na sua casa também. Mas agora eu queria começar a te falar quais foram as minhas considerações, os meus aprendizados ao longo dessas 4 semanas de desafio, como que ele me transformou. A primeira consideração, na verdade, não é nem uma consideração nova, é mais uma regra que eu já sabia e que eu adotei agora para decidir se eu ia manter um objeto comigo ou se eu ia incluir ele nos itens do desafio, que é a seguinte: se você não usa alguma coisa há mais de um ano, é muito provável que você não volte a usar ela daqui para frente. Se você não encontrou utilidade para um objeto no período de um ano inteiro, em que você passou pelas 4 estações, em que você passou por vários aniversários, o seu e o de outras pessoas, e por vários outros ciclos, datas comemorativas, tudo isso, se você não usou aquilo em todas essas situações, é muito provável que você nunca mais volte a usar, que você nunca precise daquilo realmente. Então, são altas as chances de você se desfazer daquele objeto, seja doando, vendendo ou o que quer que seja, sem grandes prejuízos. Essa foi uma regra que eu adotei desde o começo, inclusive para vender o vestido que deu início a essa coisa toda do desafio para mim. É um vestido de festa muito lindo que eu usei num casamento e adorei, amei. A loja, inclusive, nem fabrica mais, eles nem vendem mais esses vestidos, então virou meio que uma peça quase que de colecionador pra mim. E eu pensei várias vezes em guardar esse vestido, porque eu realmente gostava muito dele. Mas o fato é que vai ser muito difícil aparecer uma outra ocasião para que eu use aquele vestido de novo. Seja porque o nosso corpo vai mudando, seja porque se eu for em outro casamento, provavelmente eu vou querer ir com outro vestido e não repetir aquele vestido que eu usei já em outra festa, com as mesmas pessoas. Por N motivos, eu dificilmente voltaria a usar aquela roupa. Então eu achei mais prático e mais benéfico para todo mundo, inclusive para o planeta Terra, pensando de forma mais abrangente, que eu vendesse aquela peça e passasse ela para uma pessoa que vai dar a utilidade que eu não vou conseguir dar. Então essa foi a primeira regra que eu adotei para seguir o desafio e que facilitou a minha vida e que deixou o meu coração mais em paz, digamos assim, para me desfazer de determinados objetos. A segunda consideração é que uma vez que você começa a fazer o desafio, você passa a ver oportunidade em todos os lugares. Eu posso tirar como exemplo aqui os marcadores de página que eu mandei fazer para o Vida aos 20, que foi um blog que eu tive lá em 2014, em que eu falava sobre livros e coisas que eu gostava. Eu mandei fazer esses marcadores personalizados e eles sobreviveram muito mais tempo do que o meu blog, então eu acabo carregando essa caixa de marcadores comigo para onde eu vou. Eu vou fazendo mudança e a caixa vai junto, sem eu nunca me desfazer deles, porque sei lá, eu tenho um certo apego, é uma época da minha vida que, enfim, diz algo sobre mim. Eu acho eles bonitinhos, assim, eles têm uma identidade visual que eu mandei fazer também na época pro blog. Foi tudo personalizado, eu fiz tudo com muito carinho e, não sei, acho que por isso eu acabo guardando muitos desses marcadores comigo até hoje. Se eu não tivesse participando desse jogo, desse desafio, eu com certeza não ia me desfazer desses marcadores. Embora eu tenha me desfeito de só 50 e tenha ficado com muitos outros, eu tenho muitos deles. Depois eu mostro até em outra ocasião aqui, mas eu ainda tenho uma caixa cheia deles e, sei lá, acho que nem esses 50 não iam embora se não fosse o desafio. Portanto, um dos aprendizados mais legais que eu tive e que eu acho que servem de incentivo para outras pessoas que queiram participar e fazer isso também é justamente esse. Você saber que você vai começar a treinar o seu olhar para enxergar a oportunidade onde antes você só via apego. E aí você vira uma pessoa levemente mais desapegada, uma pessoa um pouco mais prática e você passa a carregar menos coisas desnecessárias quando você muda esse olhar através do desafio. O terceiro ponto, eu acho que é terceiro, mas eu vou parar de fazer conta aqui, senão eu vou começar a me perder, ele conversa também com o que eu acabei de dizer. Quando você faz o desafio, ele meio que força você a olhar para coisas que você não usa, que é justamente o oposto do que você faz no dia a dia.
Na sua rotina, você costuma direcionar o seu olhar e buscar as coisas que vão ter utilidade para você. E aí você acaba esquecendo um pouco das coisas que já não são tão úteis assim. Só que elas continuam existindo. Elas continuam lá na sua casa, ocupando espaço, ocupando o seu tempo muitas vezes, porque acumula poeira, você tem que limpar, você tem que tirar do lugar. Se você faz uma mudança, você é obrigada a lidar com aquilo de algum jeito, embrulhar, levar para outro lugar, enfim. Tô divagando aqui um pouco e poderia dar alguns exemplos específicos, mas acho que nem precisa. Fato é que no seu dia a dia você tá com seu foco muito voltado para as coisas que você usa e as outras coisas acabam passando despercebidas, mas elas continuam existindo lá e você em algum momento precisa lidar com elas. E é bom que você precise lidar agora para você se livrar delas de uma vez e não ter que ficar acumulando aquilo e gastando os seus recursos com aquilo a longo prazo, sendo que são coisas que não têm uma utilidade real na sua vida. É um outro ponto positivo de se fazer esse jogo. Agora, uma das coisas que mais me ajudaram a completar o desafio, finalmente, pela primeiríssima vez, embora eu já tivesse tentado antes sem sucesso. Compartilhar ele com outras pessoas. Embora eu não tenha convidado ninguém para formar uma duplinha comigo, como proposto no jogo original, eu compartilhei no meu Instagram que eu tava fazendo esse desafio. E aí eu comecei a postar stories sobre isso, mostrar as coisas que eu tava botando pra fora. Eu fiz posts no feed, inclusive preciso atualizar e completar esses posts até o fim, mas eu fiz documentando tudo que eu tava dispensando com a ajuda do desafio e as pessoas começaram a me responder, a interagir comigo a respeito disso e eu me senti mais cobrada, obviamente, a completar o desafio até o fim. Das outras vezes em que eu tentei fazer e guardei pra mim mesma, parece que o compromisso era um pouco menor, sabe? Não deveria ser assim, a gente deveria manter conosco o compromisso tão forte quanto a gente mantém com outras pessoas, mas a gente sabe que na prática acaba sendo um pouco diferente. Então, expor para as pessoas que eu estava fazendo o desafio certamente me ajudou a chegar até o fim. Esse desafio operou um milagre em minha vida. Por exemplo, eu consegui rever e rearrumar, reorganizar todo o meu closet, que era uma coisa que eu vinha adiando já há muito tempo para fazer. A sensação de paz que eu tive depois que eu passei uma tarde inteira arrumando meu closet, tirando as roupas que eu não queria mais, organizando as minhas gavetas, que tinha uma gaveta que estava bem bagunçada. A sensação de organização, de paz que isso trouxe pra mim foi tão boa, mas tão boa, e eu sei que eu não teria conseguido isso sem o desafio, que eu não sei, eu fiquei mais apaixonada sobre ele, sabe? Eu fiquei com mais vontade de continuar e de falar mais sobre ele para que eu incentive, talvez, outras pessoas a fazer o mesmo. E aí, essa coisa do milagre se relaciona com um outro aprendizado que eu tive, do milagre junto do closet, né? De eu ter conseguido arrumar todo o meu closet, mesmo eu evitando fazer isso durante muito tempo. Isso se relaciona com outro aprendizado que eu tive, que foi separar os itens por categorias. Me ajudou bastante a continuar fazendo o desafio, não burlar ele e conseguir chegar até o final, etc e tal, porque deixou ele mais organizado para mim. Evidentemente, os primeiros dias vão ser muito mais fáceis, porque a quantidade de objetos que você tem que dispensar é pouca, né? É pequena. 1, 2, 3, 4 coisas você tira facilmente da sua casa. Agora, quando chega lá pra terceira semana, você tem que botar pra fora 20 e tantos objetos. Começa a ficar um pouquinho mais complicado. E aí, desde o início, eu fui separando os objetos em categorias. Eu fui pensando mais ou menos nas quantidades de coisas que eu teria aqui em casa para jogar fora e fui encaixando essas coisas em cada dia de desafio. Então eu fui planejando com antecedência os objetos que eu ia me desfazer lá para os últimos dias e isso facilitou bastante a minha vida. Por isso que na minha listinha de objetos você vai ver tudo escrito de acordo com a nomenclatura, né, de cada categoria. Esmalte, roupa, marcador de página, etc e tal, porque foi uma das coisas que me ajudou a chegar até o fim. Esse, inclusive, é até um aprendizado legal de compartilhar com você, caso você queira reproduzir o jogo, o desafio aí na sua casa. Você pode aproveitar os primeiros dias, que teoricamente são os mais fáceis,
para planejar e organizar os próximos. Você não necessariamente precisa dispensar todos os objetos de uma vez, inclusive a recomendação oficial é que você se livre dos objetos no dia certinho, antes da meia-noite, antes das 23h59. Eu já te adianto aqui, te confesso que eu não fiz isso, tá? Eu burlei isso em alguns dias por vários motivos, inclusive coisas fora do meu controle. Mas enfim, voltando para cá, você não necessariamente precisa se livrar dos objetos com antecedência, mas você pode se organizar para dispensá-los com antecedência. Então faz o seu planejamento das coisas que você já tá pensando em botar para fora e já vai vendo elas, pegando elas, organizando de, sei lá, alguns dias antes da data oficial, porque aí quando o dia certo chegar, você já tem tudo pronto e não tem desculpa para não cumprir. Por último, uma coisa que eu queria muito dizer, uma conclusão que eu cheguei ao longo desse período e que me ajudou a decidir o que seria ou não colocado para fora, é que algumas coisas pertencem muito ao seu passado e é lá que elas devem ficar, embora você possa gostar delas. Eu tenho um exemplo até bobo para dar aqui, que são caixas decorativas que eu tinha. Eu ainda tenho algumas, poucas dessa vez, mas se eu não me engano eu me livrei de 14 caixas, tanto mais recentes, essas caixas que vêm com os planners que eu compro, quanto mais antigas, que eram caixas da Glambox, do período em que eu era assinante dela. E eu me desfiz dessas caixas com um pouquinho de dó, porque elas são lindas, porque eu poderia pensar em várias utilidades para dar para elas, mas mesmo assim eu optei por doá-las e por me desfazer dessas caixas. E nesse dia eu me lembro de me dar conta disso muito perfeitamente. Algumas coisas são muito características de períodos da nossa vida que ficaram para trás. Elas lembram a gente involuntariamente de pessoas que estavam com a gente nessa época, de situações que a gente viveu, de sentimentos que a gente teve e nem tem mais. E eu acho que esse é um bom motivo para que a gente se desfaça delas. Não necessariamente elas carregam coisas ruins, não é isso que eu quero dizer aqui, mas elas carregam lembranças de um período que não existe mais e que deve existir lá atrás, onde ele pertence, que é ao passado. Essas coisas não necessariamente precisam estar presentes na nossa vida hoje, quando a gente está vivendo uma nova época, a gente está convivendo com outras pessoas, a gente está sentindo outros sentimentos, experimentando coisas diferentes do que a gente estava fazendo antes, e nós somos pessoas diferentes do que nós éramos naquela época. Portanto, as coisas que a gente carrega com a gente agora têm que corresponder a esse novo período, a essa nova era da nossa vida, e não aquela que está lá atrás, que ficou anos para trás e que deve permanecer lá no passado. Esse eu acho que foi o aprendizado mais legal que eu tive nesse desafio. Talvez, se eu não tivesse participando desse jogo, eu não tivesse chegado a essa conclusão e talvez eu não tivesse me desapegado de algumas dessas coisas que eu joguei fora com tanto desapego, sabe? Sem dor no meu coração, sem um sentimento ruim, sem arrependimento. Eu tô muito feliz de ter me desfeito dessas coisas, de ter dado a essas coisas a utilidade e o destino mais adequado para elas. Não senti falta de absolutamente nada até agora. Foram, de fato, quase 500 objetos que eu tirei da minha casa. É muita coisa se você parar para pensar. E nenhum deles me fez falta, nenhum tá me dando saudade. Então, sem dúvida, esse foi um dos aprendizados mais valiosos que eu tive ao longo desse desafio. Era isso que eu tinha para te falar. Ah, lembrei, tem mais uma coisa aqui para te falar. Eu produzi um calendário totalmente inspirado no calendário que os meninos do The Minimalists fizeram lá no blog deles para propor o jogo. E aí eu produzi um calendário bem parecido com aquele, mas com o meu jeitinho, com o meu toquezinho aqui, a minha personalidade, que se você tá acompanhando esse vídeo, provavelmente você gosta e se identifica. E eu vou deixar o link aqui embaixo para você baixar, tá? É só clicar e baixar mesmo, não tem que fazer cadastro nenhum, nada disso. E pode ser interessante para você também, caso você queira fazer o
desafio. Então não deixe de clicar no link aqui na descrição para você baixar a sua versão do calendário, para você ter aí com você e poder imprimir. A propósito, se você for fazer esse desafio, além de baixar o seu calendário, me conta aqui embaixo, me deixa saber, deixa um comentário aqui pra mim. Você não precisa necessariamente fazer os 30 dias inteiros de desafio, você pode fazer 7, pode fazer 10, e aí se você gostar, se você sentir que tá se empolgando, que tá sentindo mudança na sua vida, que tá com o seu coraçãozinho em paz, vendo a organização acontecer na sua casa, aí você continua. Se você tiver mais objetos para se desfazer também, né? Lógico, você não vai se livrar de coisas valiosas para você. Mas você pode adaptar o período de desafio. Você não necessariamente, não tem por obrigação fazer todos os 30 dias. E caso você vá fazer qualquer período, me deixa saber que eu vou ficar muito feliz de ver que você ficou inspirada de alguma forma pelo que eu fiz e pelo que eu compartilhei aqui. Tudo bem? Obrigada por você ter assistido esse vídeo até o final aqui, se você chegou até o final. Um beijo pra você, não esquece de baixar o seu calendário e a gente se vê no próximo vídeo. Beijo, tchau!